E nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Emmanuel vem comentar na lição 81 do Caminho, Verdade e Vida, ordenações humanas. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no Mestre o anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais tomando a cruz, a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá por meio das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te farás, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que muita vez não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje? Com expressões de revolta, sua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. É interessante, né? É muito bom a gente chegar numa encarnação como essa, numa experiência na matéria como essa, e entender como funciona, por exemplo, o Brasil. União, estados, município, poderes executivo, legislativo, judiciário. Algumas pessoas afirmam aí que o Ministério Público seria uma espécie de quarto poder. Como se distribui, presidente, vice-presidente, os ministérios, governador, vice-governador e as secretarias, prefeito, vice-prefeito e as secretarias, deputado estadual, senador, aqui no âmbito do Estado, das assembleias legislativas, né? Deputado estadual ou deputado distrital lá em Brasília. É bom a gente saber como funcionam as nossas instituições, mesmo que a gente vá encontrar, e fatalmente vai encontrar, porque a gente está num mundo ainda de expiações e provas, muitos defeitos ainda na legislação. Mas uma coisa que a gente vai observar foi o carinho que o Emmanuel tinha com o Chico, recomendando ao Chico que se submetesse às leis locais, porque aquelas leis estavam estabelecendo a ordem. Tem um momento muito legal que o Chico fala assim, né, olha, a ordem ela faz parte da harmonia do universo. Você vê, um planeta só está em órbita de uma estrela porque está tendo ordem, está tendo disciplina para aquilo acontecer. Então ele vem falando que a legislação nossa, embora ainda seja imperfeita, ela está estabelecendo um mínimo de ordem para que a nossa sociedade possa estar evoluindo aos poucos, modificando sua legislação. E tem um momento, né, no Livro dos Espíritos que se fala na lei de progresso sobre o progresso da legislação humana. Então ele fala assim, olha, o homem já reformou muita coisa e muita coisa vai ser reformada. Espera. Ele até chega a chamar a atenção de que uma sociedade severa precisa de leis penais também. Ou melhor, uma sociedade depravada precisa de leis penais severas. É assim, com essas palavras que está lá no texto, né? E a gente vai percebendo o seguinte, que a gente chega no mundo que a gente está agora e encontra algumas pessoas que abusam do poder, como diz aqui na lição de hoje, e mais, ele chama a atenção nossa para o seguinte, que se o detentor da autoridade se transforma em um déspota, o Senhor vai corrigir a qualquer momento, né? Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso para a gente já deve ser o suficiente, não para ficar naquela posição de espectador, querendo mais ver o circo pegar fogo. Se puder até alertar a gente, não, olha só, a lei de causa e efeito faz isso, então procure fazer com que
né, os seus atos não sejam depois o motivo da sua consciência ficar pesada, ficar intranquila. Mas o que acontece aqui na lição de hoje, ela vem falar o seguinte, dos dois lados, fala assim, nem uma coisa radical, nem outra coisa radical. Tem hora que ele fala aqui, ó, é claro também que a Boa Nova não vai ensinar a genuflexão ante a tirania insolente. Você não vai ficar também inerte ou ser obrigado a concordar com aquilo. Não, nós não vamos concordar. Mas também não vamos acabar com a nossa harmonia e usar o lado da agressão, usar o lado, né? Aí é que está o grande desafio para cada um de nós. E o grande desafio que, mais uma vez, não tem como a gente deixar de lembrar, de fazer referência ao grande Mahatma lá da Índia, o Mahatma Gandhi. Gandhi foi uma figura espetacular e talvez uma das principais figuras do mundo no século XX. O que é que ele fez? Era a teoria da paz. Querem ficar do meu lado? Quem quiser ficar do meu lado tem que ter disposição, predisposição a não entrar na sintonia de violência. Era não violência o tempo todo. E conseguiu modificar muitas legislações, inclusive conseguiu também a independência do seu povo na época. Então vem mostrando pra gente, ó, vamos ficar inerte? Não. Mas também a gente vai se revoltar a ponto de acabar com a harmonia interna e se comprometer com as leis de causa e efeito? Também não. A gente vai aprendendo que o que a gente faz volta pra gente, querendo ou não querendo. A desordem que a gente causa vai voltar pra gente também. Somos responsáveis pelos pensamentos e pelos sentimentos que a gente provoca uns nos outros. Somos. Cada um vai ter a sua parcela. Não tem jeito. E a gente vai procurar fazer as coisas da melhor maneira. Mas todas as sociedades, quando eu comecei falando da sociedade, é porque daqui a pouco eu vou em outros lugares, né? E vejo também como é que se organiza aquele lugar, como é que a sociedade se organiza. E tudo começa a ser do pequenininho. Como cada família se organiza, como cada condomínio se organiza, como cada município se organiza. Dentro da federação que é o Brasil, cada um tem a sua autonomia. Mas a gente viu muitas discussões, né, recentemente. Né, o nosso país, infelizmente, não tem uma formação política desde as escolas, como acontece na Europa. Na Inglaterra, por exemplo, a criança desde cedo já sabe quem é a rainha e quem é o parlamento inglês. A gente não. Né? A gente ainda teve aulas aí de OSPB, de educação moral e cívica, mas isso já foi abolido do nosso sistema de ensino há muitos anos. Mas a gente vê, assim, por exemplo, comunismo. O que os países que são comunistas, pouquíssimos países que são comunistas hoje. Lá não tem cobrança de tributo. Lá qualquer trabalho que você vai fazer, você é o empregado do Estado. E o Estado te dá ali uma parcela muito pequena e fica fiscalizando, para ver se você não vai ser aquela pessoa que vai usurpar aquilo que na verdade é do Estado. É uma maneira de se organizar? É uma maneira de se organizar. É diferente da nossa federação, assim como a federação nossa aqui também é diferente da federação dos Estados Unidos. Né? Que aqui todo o poder está na mão da União. Lá não, é o contrário, o poder está na mão dos Estados. Por isso que até Estados Unidos, United States of America, os Estados Unidos da América, né, lá eles têm uma Constituição Federal com pouquíssimos artigos. Então é interessante sim a gente ver essa organização e aprender a respeitar e entender como é que funciona cada uma delas, entender que nenhuma aqui na Terra é perfeita, mas que se a gente quiser modificar cada uma delas, vamos modificar de maneira pacífica, dentro do bom senso, da razão, conquistando o nosso espaço, porque todos nós vamos ter voz sim se a gente falar coisas realmente que interessam, que tenham bom senso. A gente vai ter voz sim. Se não está sendo agora no momento, vai ser agora com as gerações futuras, porque o planeta vai regenerar querendo ou não querendo, e essa geração nova que está chegando está preocupada com essa regeneração e com a modificação agora da sintonia nossa, sempre para cima, sempre voltada para o amor, sempre voltada para o progresso. Então, fica a lição de hoje qual é? A gente vai se submeter sim. Jesus em momento nenhum ele pode ser considerado um grande anarquista, um rebelde. Ele veio trazer a revolução interna, pessoal, nos direcionando a todos para o caminho do amor e para o caminho do Pai. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.